boa tarde. Espero encontrá-los bem, na santa e gloriosa paz de Cristo. Então, amados, estou entrando aqui, né, primeiramente, depois do resultado maravilhoso do jogo, né? Jogo do Brasil com o Japão. Entrando com a live que eu estava escrevendo. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu digo assim para meus irmãos em Cristo que fazem a obra, quando eu estou digitando, né, escrevendo o texto, a explicação do texto, principalmente as coisas de Deus, né, de Jesus, a se referindo à prisão dele, é que vamos relatar aqui nessa live, quando ele foi preso. Então, eu não vou ler o texto para ver o contexto, porque a própria história já detalha tudo. Não tem explicação, só algumas conotações assim que é aplicada aqui. Senhor, a ti toda a honra, glória, poder foi te dado, autoridade nos céus e da terra. E tudo, Senhor, que existe foi o Senhor. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Maravilhoso e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas. Pela tua bondade, benignidade que não tem fim, as tuas infinitas misericórdias, teu amor incondicional. Nós te agradecemos, Pai. Teu amor e teu cuidado, né? O Senhor faz coisas extraordinárias, sobrenatural nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Eu posso dizer, eu sou testemunha, que o Senhor já fez muita coisa na minha vida que eu posso dizer que foi sobrenatural. O pessoal fala tanto em milagre, mas eu me considero um milagre. Passar pelo que eu passei, gente, não é vitimismo. Aqui não se trata de vitimismo, é realidade. Eu passei por coisas na minha vida que só o Senhor mesmo para me livrar. Assim como Ele nos livra, né? Tem coisa que é muito forte, gente. Testemunho muito forte de cada um. Eu sei que meus irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, e outros também, que ainda não estão em Cristo, mas tem testemunho para contar das maravilhas que Deus, né, já fez e faz na sua vida. Tem feito. Quantos milagres, né? Ele, muitas das vezes, tira de um leito, onde as pessoas pensam que a pessoa... Eu fui uma delas, né? Porque minha situação estava de um jeito que o médico fazia aquela, que tem um nome, junta médica, né? E, no entanto, meu caso não era caso de operar, não, mas eles pensavam que era para operar. Então, assim, sobrenatural, ele faz na vida de qualquer pessoa que ele queira fazer. Louvado seja Deus. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou ler já como se fosse o contexto de João 18, onde Jesus é preso. Então, esse texto bíblico, ele narra a prisão de Jesus no jardim de Getsemane e o início de seus julgamentos perante as autoridades religiosas e o governador romano Pôncio Pilatos. O capítulo... Gente, quando eu tiver dificuldade assim um pouquinho de entender aqui, é porque eu estou usando esses óculos aleatoriamente, tá? Então, às vezes, eu não enxergo direito. O capítulo expõe a divindade e soberania de Cristo, em contraste com a fraqueza humana e a traição. O texto pode ser dividido em 3 grandes blocos de ensinamentos práticos. Primeiro, que ele chama aqui de bloco, né? Um bloco prático, bíblico, né? O texto pode ser dividido em 3 grandes blocos de ensinamentos práticos. A prisão no jardim, que relata o versículo 1 ao 12º, ao 11.
a soberania e controle. Quando Judas chega com os soldados, beija no rosto dele, né? E o Senhor disse, amigo, que vens fazer aqui, né? Que tu vieste fazer. Acho que foi essa frase que ele disse. Jesus toma a iniciativa. Que ele disse assim, ó, Judas chega com os soldados. Então, Jesus toma a iniciativa e pergunta, quem procuram? A quem procuram? E ele mesmo respondeu, sou eu. Que ele deve ter dito, né, Jesus, o Nazareno. E ele disse, sou eu. Expressão associada ao nome divino dele, o poder de sua palavra, eu sou. Gente, esse trecho aqui eu estava escrevendo, caí no choro, não aguentei. É muito forte, veja, o poder de das suas palavras, eu sou, faz os soldados na hora recuarem e caírem no chão. Aquela palavra tão forte, com tanto poder, autoridade, entendeu? E os soldados não aguentaram aquilo ali, foi uma força que ele sentiu assim na palavra, é mistério, a gente não sabe explicar. A sensação que eles tiveram foi tão forte que eles recuaram e caíram no chão, os soldados. Ele se entrega, eu estava escrevendo aqui, eu caí no choro também. Ele se entrega de forma totalmente voluntária. Aí aqui também tem a proteção pastoral, né, de Jesus com os discípulos. Ele diz assim, ó, ele exige que os soldados deixem os seus discípulos irem embora, mostrando o seu cuidado e escudo protetor sobre os seus discípulos. Porque ele disse, eu sou a quem vocês procuram, eu sou. Falou isso mais de uma vez. Então, ele exigiu, né, que deixassem os discípulos, seus seguidores, na verdade, seus discípulos irem embora. A reação de Pedro. Pedro tenta defender Jesus com uma espada cortando a orelha do soldado Malco. Jesus o repreende, afirmando que precisa beber o cálice dado pelo Pai. Lembra-se que ele disse assim, Pai, se possível, afaste esse cálice, mas todavia... Ele sabia que tinha que passar por aquele momento, mas ele teve medo, porque ele veio em homem, entendeu? Sentiu as dores, sentiu tristeza, sentiu angústia, né? Ele deve ter ficado deprimido com aquela situação toda também. Tamanha angústia, ele disse que o suor era o choro dele, era o suor como se tivesse saindo aquele suor frio de sangue, como se fosse já suando sangue. Ele já sentia, né? Tudo que ia passar ele já sentia. Jesus é Deus. Então ele disse assim, ele repreendeu, não é? Pedro, que cortou a orelha do soldado, e no mesmo momento que ele repreendeu Pedro, ele tocou na orelha, pegou a orelha, colocou no mesmo lugar, fez um milagre ali. E Jesus repreende, afirmando que precisa beber o cálice dado pelo Pai, ensinando sobre aceitar a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Aqui fala agora no segundo tópico, o interrogatório religioso, está no versículo 12 ao 24. Jesus é levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, destacando o nível de corrupção
a aliança entre o poder religioso e o Estado. Durante esse interrogatório, Jesus é agredido ao responder com mansidão, mas mantém sua postura firme sobre a verdade. Firme sobre a verdade. A negação de Pedro, no tópico 3, tem a negação de Pedro, que está no versículo 15 ao 27. Enquanto Jesus enfrenta o clero religioso, Pedro, essa aqui eu achei graça, sabe? Graça não com zombaria, mas graça sim, pela fraqueza do ser humano, né? Pedro, mas ele estava ali, né? Ele estava observando tudo. Ele nunca deixou de ficar perto do Senhor Jesus. Pedro permanece no pátio, pressionado por criadas e guardas. Pedro cede ao medo e nega conhecer Jesus por 3 vezes. Eu achei graça assim pela... Ele negou, né? Sabendo que estava fazendo, que estava pecando, mas ele... Foi a fraqueza humana. Exatamente como Cristo havia previsto, né? Que ele negaria o Senhor 3 vezes, antes que o galo cantasse. Este trecho serve como um alerta sobre como a autoconfiança humana pode falhar rapidamente em momentos de crise e que nossa força vem exclusivamente do alto. Louvado seja Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui no tópico 4 nós temos diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos. Essa mensagem bíblica está no versículo 28 ao 40. Os líderes judeus levam Jesus ao palácio de Pilatos, mas evitam entrar no local para não se contaminarem cerimonialmente para a Páscoa. Aqui entre parênteses, né, no contexto bíblico, ele colocou assim, a pessoa, né, uma grande hipocrisia, porque na verdade eles estavam pleiteando, confabulando, cogitando assassinar o Senhor Jesus, né? Pois tramavam um assassinato. Jesus tem uma conversa profunda com Pilatos, onde declara que o seu reino não é deste mundo, não era deste mundo. O capítulo termina de forma irônica. Pilatos reconhece a inocência de Jesus, mas cede à pressão popular e solta o criminoso Barrabás. Lembra que o Caifás, antes de ter acontecido isso, de Senhor Jesus ser pego para morrer em prol da humanidade, o Caifás, ele já tinha profetizado lá atrás, ele já tinha, desde o Antigo Testamento, ele disse que convinha que um homem morresse pelo seu povo. Eu posso até ler o texto bíblico aqui. Vamos lá? Depois de dizer, Jesus é preso. Depois de dizer, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado, do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se logo. Perguntou-lhe: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus de o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Oh, ricalabaxerehandalamanaya. Meu Deus, é muito forte. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles.
Quando Jesus estava com eles, lhe disse: sou eu. Então os soldados recuaram e caíram por terra na hora. De tamanho assim, ficaram, né, surpresos, porque ele sabia que estava sendo preso, mas ele mesmo se entregou. Então eles recuaram e caíram. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Respondeu: a Jesus Nazareno. Os guardas, né, disseram. Aí Jesus de novo ele respondeu: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe eles ir embora. Dizendo que ele se preocupando com os discípulos, né? Deixe eles ir embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Gente, eu tô falando, mas chega a dar vontade de chorar. Então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Aqui mais adiante nós temos Jesus diante de Anás, sogro de Caifás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um só. Lembra que o Espírito Santo falou antes? Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. E aqui mais adiante nós temos a passagem bíblica onde Pedro, versículo 15, ainda de João 18, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa onde Jesus estava. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou, não sou. Com medo, né, gente? Com medo, ele estava muito... Imagina, a gente se colocar aí no lugar dele, como que ele estava? Estava tão nervoso, amedrontado. Os servos, os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Imagina, né? A autoridade ali era o Senhor. Jesus lhe respondeu: se falei mal de testemunho, se falei mal de testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, e nós sabemos que ele sofreu demais, gente.
né? Deram socos no rosto do Senhor, quebraram os dentes do Senhor, enfiaram a coroa de espinho. Aí mais adiante tem aqui, ó, de novo, Pedro nega Jesus. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? Ele negou de novo, pela terceira vez. Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, parente do Malco, né? Perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, aqui é que é a terceira vez. De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam, se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem no segundo a lei de vocês. Julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não é lícito matar ninguém. Não nos é lícito matar ninguém. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou vem dos outros que me falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram vocês a mim, entregaram você a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Tudo aquele que é de verdade ouve a minha voz, que é da verdade ouve minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Jesus, mais adiante aqui, ele é condenado, né? E houve, né, como é que eu posso dizer? Aquele evento, não, né? Que não vai chamar evento do julgamento, é o julgamento do Senhor. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nesse homem crime algum, mas é costume entre vocês que solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritavam novamente, não, este não, Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, cheio de pecado, entendeu? Cheio de ladrão, ele era tudo disso. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça do Senhor Jesus. Também vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, zombando, né? E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Hipócrita, não é? Disse isso com o Senhor
Mas a gente sabe que era para se cumprir as escrituras, né? Mas a gente fica com raiva. Então Jesus, assim, indignado, né? Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Como se o Senhor estivesse blasfemando. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim. Aleluia! O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Aqui mais adiante tem, não é, em Gólgota, Jesus carregando ele mesmo a cruz, né? Saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em hebraico. Ali crucificaram Jesus e mais dois malfeitores, né? Um de cada lado. A gente sabe que teve um que pediu ao Senhor que lembrasse deles, ele se arrependeu, lembrasse dele quando estivesse no reino dele, no paraíso. O Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso, gente. Muito triste, né? Mas foi tudo propósito do Pai, que ele morresse pela humanidade, né? Esta é a graça salvífica. Gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha misericórdia de ti. E sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai, para viver nesse mundo tão caótico, meu Deus, tão difícil. E nós te agradecemos, Senhor, por todos os teus feitos, tua bondade, benignidade, teu amor incondicional para com cada um de nós. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Até a próxima live.